Qual é a minha mediunidade? Parte 1. Muitos creem que um médium é um ser de ficção científica com poderes inimagináveis e que tudo pode fazer, ou invocam forças incríveis ao seu dispor, a qualquer momento, ou algo totalmente sobrenatural. Lamentamos informar, mas esse raciocínio não é verdadeiro. Nascer médium não é nascer com um dom, mas nascer com uma ferramenta de trabalho às mãos, uma ferramenta de auxílio à natureza, ao irmão ao lado, ao necessitado, uma ferramenta que vai ajudar ao médium evoluir, a se tornar um ser humano muito melhor. Mediunidade não é apenas uma qualidade espiritual. Há uma predisposição genética para isso, um tipo de bioenergia própria no corpo físico também, às vezes vindo de pais para filhos. Aqui entra os conceitos de magnetismo na Umbanda, chakras e perispírito que vimos em vídeos anteriores que vão nos ajudar muito a compreender os fenômenos que vamos apresentar. Para nós, espiritualistas, tudo que Deus cria é perfeito e válido para todos os seus filhos. Deus não cria regras para um em detrimento dos outros. Portanto, até espíritos como o de Jesus não faziam milagres, mas eram médiuns especiais, absurdamente extraordinários. Milagre, para nós, é algo surpreendente e incrível, jamais uma quebra das leis da natureza. Como qualquer atividade humana, mediunidade exige aprendizado e desenvolvimento. Sem o conhecimento, nos tornamos medrosos com os fenômenos, ou ainda pior, supersticiosos, tentando explicar de forma incorreta o que acontece. Já o desenvolvimento torna mais fácil sua repetição, mais responsável o uso dessas qualidades junto ao mundo que vivemos. Mesmo convivendo com esse fenômeno diariamente, muitos são incrédulos por medo, porque não controlam como gostariam, atribuindo uma origem diabólica a uma qualidade divina que todos temos, em maior ou menor grau. De fato, milhares sucumbiram desde o início dos tempos, apenas porque curavam os doentes ou porque simplesmente eram diferentes, porque eram especiais. Vamos falar daqueles que nasceram com qualidades notáveis, que irão se desenvolver e se distinguir na multidão. Quando nascemos médiuns, normalmente temos mais de uma faculdade. Não nascemos um médium que enxerga espíritos apenas, por exemplo. Poderemos enxergar, sentir cheiros ou até outras faculdades que nos completam, nos distinguindo de outros médiuns. Há médiuns de todas as idades sem distinção. Uns já nascem médiuns, demonstrando qualidades até quando bebês. Outros afloram na puberdade. Outros só vão desenvolver já na velhice. A maioria começa tendo dificuldades com sua mediunidade, dependendo do seu grau, apenas tornando ela útil e disciplinada bem mais adiante, com a prática e muito estudo. A família normalmente percebe esses dons muito cedo, sendo felizes e raros aqueles que contam com o apoio de sua comunidade ou mesmo dentro do lar. Um bom médium é aquele que jamais abandona a leitura e o conhecimento, tornando-se cada vez melhor como instrumento de seus guias e protetores. Um bom médium jamais se deve acomodar,
procurando conhecer melhor o que ele é e os dons dos outros, ouvindo os prós e os contras também, para desenvolver um raciocínio equilibrado sobre si mesmo. Precisamos distinguir o que é falso e verdadeiro, o que é superstição, o que é ético, a fantasia da realidade. E também aqueles que se aproveitam de tudo para seu benefício, diferente daqueles que dedicam suas vidas a ajudar os outros. Nos próximos vídeos, vamos desenvolver mais o assunto. Contamos com sua presença. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Muito obrigada por estar conosco.